Fala, povo de Deus, tudo bom com vocês? Vamos falar um pouquinho hoje a respeito desta quarentena, de que Deus está permitindo que nós venhamos a passar. Deus está permitindo que nós venhamos a passar por esses momentos, por tudo isso que está ocorrendo, tá? E é uma maneira em que Deus usa para poder tratar os seus filhos. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 22, diz que Moisés ele tinha sido instruído em toda a ciência, conhecimento, sabedoria. Ele era um homem poderoso em palavras e ações. Moisés, ele era o filho da filha de Faraó. Em meio a tudo isso aí, Moisés, ele nasceu dentro de um contexto, ou foi criado, melhor dizendo, dentro de um contexto aonde ele era um dos principais ali. Moisés, ele era um homem muito instruído, poderoso. Alguns judeus, eles, nos escritos antigos, dizem que ele caçava todos aqueles dessa natureza. Um homem instruído, quase igual Paulo, cheio de sabedoria, poliglota, né, religioso. Mas só que houve um determinado momento em que Moisés, depois você lê o próprio texto em Atos capítulo 7, aí já vai falar no versículo 23 isso, teve um momento que Moisés foi defender um judeu que estava apanhando de um egípcio, e ele mata o egípcio. E aí faz com que Moisés ele fuja para o deserto de Midian. E lá ele entra numa quarentena, que ele fica exatamente 40 anos ali se preparando para libertar o povo de Israel do Egito. Um homem que Deus ele para a vida dele. Parou a sua vida. Era um homem que vivia ali naquelas metrópole, envolvido com política, envolvido com religião, envolvido com diversos tipos de coisas do dia a dia de alguém da realeza, que tem um cetro ali real na mão dele, aquela autoridade e aquele poderio na mão dele. E Deus, então, tira ele daquele contexto e fala para ele: Moisés, agora você vai conhecer quem sou eu. Agora é a hora que você vai parar tudo. Agora é a hora em que você vai simplesmente ter atenção, né, a mim. Eu quero que você dê atenção a mim. E ali é o momento em que ele sai daquela grande metrópole. Ele sai daquele grande movimento do dia a dia. Ele sai daquelas preocupações. E Deus para a vida de Moisés e fala: Moisés, agora eu quero que você me conheça. E é um momento em que Moisés realmente passa a conhecer o Deus dos pais dele, que ele também não conhecia. É onde ele começa a conhecer os pais de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é na correria do dia a dia. Não foi na correria de questões políticas, econômicas, filosóficas, religiosas. Não. Foi no deserto. Olhando para as estrelas, meditando naquilo que Jétro ensinava para ele, olhando para o céu, aquilo que Jesus nos ensina a fazer em Mateus capítulo 6. Olhar as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam celeiro. Olha, para um pouquinho. Respira. A sua vida está uma correria. Deixa Deus te colocar no deserto. Deixa Deus usar esse deserto para que ele se revele a você. Deus quer se apresentar a você. Um homem que era movido a toda a ciência, e toda a sabedoria, toda a filosofia. Agora você vê ele conversando com uma sarça. Você vê ele conversando com uma sarça que não se consome. Um homem que era dado as imagens, que tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Agora, ele conversa com Deus invisível, o grande eu sou.
Então você vê que é importante que muitas das vezes Deus venha tirar o homem do seu dia a dia e levar ele para o deserto. Vai levar ele para conhecer ao Senhor. Assim como foi Jesus em Mateus no capítulo 4, quando Jesus estava lá, naquele deserto, tendo mais comunhão com o Pai, se enchendo mais do Espírito Santo. E aí são os dois lados da quarentena. A quarentena ela tem esses dois lados. Tem o lado da bênção, onde você pode se encontrar mais com o Senhor, você pode ter mais comunhão com o Senhor, você pode conhecer realmente quem Deus é. E tem um lado ruim, que é o lado daquele que é tentado. Que o povo de Deus também ficou no deserto, numa quarentena ali. E nessa quarentena de 40 anos, ali dentro do deserto, onde Moisés já tinha passado pelo deserto dele. Agora é todo o povo de Deus saindo do deserto. Porque Deus precisava aperfeiçoar a fé de Abraão. Abraão não, de Moisés. Deus precisava aperfeiçoar a fé de Moisés. Porque para você chegar diante de um rei, que na época ali era o faraó, você chegar diante de um faraó e falar, ó, liberta esse povo, porque o grande eu sou está mandando. Para fazer isso, tem que estar com uma fé inabalável. E Moisés estava com essa fé inabalável porque tinha conhecido Deus. Quando Moisés começa a emitir as ordens das pragas, começa a emitir as ordens dos piolhos, da escuridão, de tudo isso, Moisés não está preocupado com nada disso, porque ele conhece o Deus que ele serve. Quando ele vai para o deserto e o povo de Deus fica ali no deserto, Moisés vai fazer o que de melhor ele sabe fazer, é se isolar e buscar o Senhor. E o povo o que vai fazer? Faz um bezerro de ouro. E começa a se prostituir, fazer orgias, a adorar ao Deus boi, né? Ali, que era o Deus que eles estavam acostumados a adorar lá no Egito. Muito bem. Você vê que você tem ali dois personagens, e os dois estão no deserto. Uns caem na tentação, mas o outro vai buscar o Senhor. Não foi isso que aconteceu com Jesus no deserto? Ele teria essa opção de cair na tentação do diabo. Mas ao invés de cair na tentação, ele preferiu buscar o Pai. E o diabo não teve por onde e teve que fugir da presença dele. Então, quando você está nesse deserto agora, na sua quarentena, e eu na minha quarentena, o que você está fazendo nessa quarentena? Você está buscando ao Senhor? Você está enchendo a sua cabeça de ficar vendo mais notícias o tempo todo, o tempo todo? É o tempo inteiro a mídia só buscando notícias ruins para poder te dar. Isso está abalando a sua fé. Isso está abalando a sua estrutura. Ah, mas temos que ser prudentes. Ok, prudentes é uma coisa, mas perder a fé é outra. Ah, mas eu não perdi a fé. E por que você está com medo, então? O que te teme? O que não te faz mais encher o seu coração de alegria todos os dias ao acordar? Porque se você ficar em casa só vendo Netflix, só vendo seriado, só vendo filme, e não gastar tempo na oração e na palavra, esse seu momento de deserto não está valendo de nada. Não está valendo de nada. Desculpa, mas esse momento em que Deus separou para poder tratar você, não está adiantando. E você acha que Deus ele não vai usar um deserto mais árido para poder nos tratar? Vai. Em Apocalipse, no capítulo 12, a Bíblia fala de um episódio que vai acontecer no final dos tempos.
onde Deus ele vai levar, né, a igreja para ficar no deserto. A mulher, lá em Apocalipse capítulo 12, ela vai para o deserto. E lá ela vai ficar um período de 3 anos e meio, sendo sustentada por Deus. Deus a sustentará. E eu entendo que esse deserto é o momento em que, quando ele estiver perseguindo esse grupo de pessoas vão para o deserto. E no deserto, segundo os profetas, eles vão buscar o Senhor. Porque não tem jeito. Hoje aqui você ainda tem distração. Você está me vendo aí por algum aplicativo, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram. E hoje você tem internet. Hoje você tem, né, uma esperança de que tudo uma hora vai passar, daqui a uns 15 dias, 20 no máximo, as coisas vão se normalizar um pouco. Mas e quando você estiver no deserto mesmo, aquele que vai chegar ainda, que vai vir no deserto ainda? Porque Deus precisa ter essa comunhão com você. Deserto não é lugar para brincadeira. Deserto é lugar de buscar o Senhor. Paulo foi a mesma coisa. Depois que ele se converteu, foi lá para a Arábia. Ficar 3 anos lá na Arábia se preparando. Sumiu do mapa. E o que eu mais vejo gente hoje não é sumindo do mapa no deserto. O que eu mais vejo gente hoje é ostentando aquilo que ele tem, sabendo que tem milhões e milhões de pessoas no Brasil hoje, não tendo, às vezes, nada para comer. E é cristão ainda. Eu fico preocupado, porque o povo de Israel conseguiu passar lá pelas pragas, mas caiu no deserto. No deserto caiu. E ninguém entrou na terra prometida. No deserto, o diabo aparece ali para tentar também, para tirar de foco. Então, qual vai ser a nossa posição, gente? Usa esse tempo para poder buscar Deus. Use esse tempo para poder orar. Use esse tempo para poder meditar na palavra. Não é isso que Jesus falou para o diabo lá no deserto? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, usa esse tempo para buscar a palavra. Usa esse tempo para poder meditar. Deus está pegando a igreja e mostrando para a igreja: vocês estão com medo disso aqui? Vocês estão com medo de um vírus que está chegando? De um vírus que já chegou? É isso que atemoriza vocês? E aquela fé que vocês tinham em mim? E aquelas canções que vocês cantavam de fé inabalável? Onde é que foi isso tudo? É como se eles pegassem a igreja no reflexo e dissessem assim: tá vendo como é que vocês são fracos? Tá vendo como é que vocês não aguentam um beliscão? Uma coisinha de nada. E não é menosprezando o vírus. Mas, gente, câncer, AIDS, diante de Deus, não é nada. Não é nada. E isso está abalando a estrutura de muitos cristãos. Como que se Deus tivesse perdido esse cabo de guerra. Como que Deus tivesse já jogado a toalha. Deixa para lá. Eu não aguento. Esse vírus é muito poderoso, vai pegar os meus filhos mesmo, deixa para lá. Essa briga não é mais minha. Praticamente é isso que estão dizendo. Então, esse vírus, gente, e pode ser até a morte, nada é superior ao Deus Todo-Poderoso. E Deus pode acabar com isso tudo assim, ó. Deus pode curar todo mundo assim, ó. Mas quem é o agente que vai fazer isso? Sou eu e você. Por quê? Porque a oração é do justo que vai ter os seus efeitos. E somos nós que temos que estar orando e buscando. Nós é que somos os representantes de Deus aqui na Terra. Nós é que somos os mordomos de Deus aqui na Terra. Então, tudo isso está acontecendo porque Deus quer nos colocar no deserto, a fim de que ele venha se revelar a nós, como se revelou a Moisés, como se revelou a Paulo, como depois da tentação, Jesus, ele começou a brilhar uma grande luz aqui na Terra.
Então, deserto é para isso. Deserto não é para ficar atemorizado. Deserto é para que você passe a confiar mais em Deus. Deixa Deus aperfeiçoar a sua fé. Deixa Deus acrescentar mais a medida de fé. Deixa Deus tratar a tua alma. Deixa Deus liberar mais poder dentro de você. Para de ficar se alimentando com televisão. Para de ficar se alimentando com besteira. Vai jejuar, vai ler a palavra, vai meditar, vai orar. Deixa Deus tratar você. Agora, se numa epidemia dessa você já perde a sua fé, sinto muito. Você já está reprovado logo no princípio das dores. Não chegou nem nas dores ainda, é só o princípio. Mas é por isso que Deus, lá em Apocalipse 12, vai pegar a igreja e vai levar para o deserto. Para quê? Para que ela passe a amá-lo de todo o coração, a ponto de que ela seja revestida de toda a autoridade, seja irrepreensível, ela seja embranquecida, lavada, para quando vier o noivo, não encontrar a igreja desnudada. Amém? Fique com essa palavra, em nome de Jesus.